A Câmara Municipal de Ribeirão Preto concedeu o título de cidadão ribeirão pretano a Jair Bolsonaro por suas ações durante a pandemia de Covid-19. A proposta, de autoria do presidente da Câmara, Isaac Antunes, estava engavetada desde 2023 e foi desarquivada no mesmo dia em que Bolsonaro foi denunciado por suposta tentativa de golpe. Durante a votação do projeto, parlamentares apoiadores do ex-presidente se manifestaram na Câmara e houve bate-boca com manifestantes pró-Lula. Veja um trecho. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto, Isaac Antunes, do PL. Boa tarde, Isaac, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, a todos os telespectadores do Jornal da Oeste. Obrigado pela oportunidade de estar aqui me apresentando e apresentando a propositura que foi votada ontem na Casa de Leis aqui da cidade de Ribeirão Preto. Isaac, quero te ouvir justamente sobre aí essa ideia, esse projeto em relação a esse título ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Geisiane, na verdade, nós temos aqui um apreço muito grande pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos a maior feira agropecuária da América Latina, a AgriShow, e o presidente sempre se fez presente em todos os anos da feira. E isso é motivo de muita alegria para a nossa cidade e também porque foi, em minha opinião, o melhor presidente da história do Brasil e os números não me deixam mentir. Um cara que apresentou o maior programa de transferência de renda da história do país, sem populismo, sem sofisma. Então, o que nós temos que fazer aqui, enquanto parlamentar, essa é a minha modesta opinião, é de fato levantar a bandeira daqueles que pensam como a gente e que de fato já deixaram um legado positivo para a nossa cidade e para o nosso país. Então, apresentei a propositura, dando o título de cidadão ribeirão pretano ao Jair Messias Bolsonaro. Nós tivemos o prazer e a felicidade de aprovar com 17 votos favoráveis, uma surpresa até para mim, confesso. Achei que a votação poderia ser mais justa pelos entraves e pelos embates que ocorreram durante a semana. Muitas ameaças. Inclusive, essa turma da esquerda, eles têm se acostumado com isso, com a arruaça, com a ameaça. Eu, por exemplo, já tenho vários boletins de ocorrências, ameaça, ataque a mim, a minha família nas redes sociais, desse pessoal aí que é a favor da baderna. Você sabe, Geisiane, que ontem eu estava revendo a sessão, até para a gente fazer um juízo de valor e ter um posicionamento cada vez mais claro e justo, as vereadoras do PT encaminhando sobre esse título estar manchando a história da nossa cidade. Então, que os telespectadores agora possam acompanhar o raciocínio do que aconteceu na história da nossa cidade. Nós tivemos um prefeito eleito em 2002 chamado Antônio Palocci, prefeito do PT, prefeito que foi condenado por improbidade administrativa no município de Ribeirão Preto. 6 anos depois, fez uma delação no âmbito da Operação Lava Jato, foi preso, envolvendo mais de 30 agentes políticos, mais de 300 milhões de reais, foi preso. Então, se isso não é manchar a história do município, um ex-prefeito do PT, que cometeu improbidade administrativa na nossa cidade, logo depois foi preso no governo do PT, fez uma delação entregando o presidente da República, o Lula, que hoje está à frente desse desgoverno. E o STF, há uma semana atrás, se não me falha a memória, tem o desfavor com a nação brasileira de inocentar esse rapaz de tudo que ele cometeu. Inclusive ele falou, eu roubei, meus amigos roubaram e o valor foi esse e o dinheiro está aqui. E agora o STF descondena Antônio Palocci. Então, quero deixar claro para as vereadoras do PT e aqueles que foram contra a minha propositura que manchar, de fato, a história da nossa cidade é a covardia que o governo do PT tem feito e, com perdão a qualquer comunidade de Vespa que possa existir no nosso país, trabalham como Vespa, destruindo tudo que vem pela frente. Então, ontem, num embate muito profícuo, apresentando as nossas ideias,
os nossos ideais, o que o presidente Bolsonaro fez, a liderança que ele trouxe para o estado de São Paulo, que é o governador Tarcísio, que tem nos ajudado muito no fomento das escolas cívico-militares, que é uma bandeira nossa aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, ontem, a Câmara de Ribeirão Preto entrou, Geisiane, para a história da nossa cidade e do nosso estado de São Paulo, e olhe lá, do nosso Brasil, porque agora a nossa vontade é fomentar cada vez mais para que os vereadores, em suas respectivas cidades, possam também apresentar um título de cidadão da sua cidade ao nosso presidente Jair Bolsonaro, para que não só o STF, mas qualquer força política no nosso país possa entender que, de fato, o poder emana do povo. E nós vamos nos apresentar dioturnamente até reverter todo esse processo medíocre que tem se feito e de ameaça constante àqueles que defendem a bandeira que o nosso presidente defende e que acredita naquilo que nós acreditamos. Jorge Serrão, nós estamos com o presidente da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto, Isaac Antunes. Sua pergunta. Muito bem, exatamente esse gancho que eu quero pegar. Jair Bolsonaro, quando ele disse que obra e anda para a possibilidade de ser preso, ele está chamando a atenção para o impacto político negativo que isso vai ter para o sistema de poder no Brasil. Então, é concreta, vocês já vão começar um movimento para que várias cidades do país, principalmente as que têm peso político de gente eleita por ele, com apoio dele, do PL, possa conceder ao Bolsonaro o título de cidadão desses municípios? Exatamente, Jorge. Nós já iniciamos esse trabalho, mesmo antes de ter o título aprovado na sessão de ontem aqui na Câmara Municipal. Nós já iniciamos esse processo através dos relacionamentos que temos em alguns estados. Começamos pelo estado do Rio Grande do Sul, Paraná, o estado de São Paulo também. Acredito que em poucos dias ou em poucas semanas nós vamos, com perdão da palavra, estar pipocando títulos de cidadão nas cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, do estado de São Paulo, Minas Gerais. Inclusive, hoje eu consegui o número pessoal do deputado federal Nicolas, que tem um amigo em comum, que é o prefeito de Capitólio, também do Partido Liberal, ambos lideranças do estado de Minas Gerais, e agora unir força para que nós possamos, de fato, despertar em qualquer vereador, às vezes o vereador que sempre levantou a bandeira do presidente Bolsonaro, mas que agora possa estar preocupado ou acanhado com os últimos movimentos. Então agora é hora de união, fazer com que todos possam de fato entender que esse processo é um divisor de águas na história do nosso país, ainda talvez mais importante que a eleição que se passou, porque é o momento atual que nós estamos vivendo, é de fato romper esse status quo, romper essa barreira de imoralidade, de ilegalidade que vem acontecendo no nosso país, sobretudo defender aquilo que nós acreditamos, que tenho certeza que está acima até do próprio presidente Jair Bolsonaro, que é Deus, pátria, família e liberdade sempre. Então, Jorge, o movimento já se iniciou e acredito que em poucas semanas nós vamos ter aí grandes efeitos e efeitos positivos nas cidades, principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal da Oeste. A gente agradece pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, Geisiane, e a todos que nos acompanharam.